A Fórmula 1 é provavelmente o esporte de maior custo no mundo hoje. O desenvolvimento de um carro custa milhões. Manter uma estrutura completa de equipe custa mais outros tantos milhões. A tecnologia envolvida na criação de um novo carro, os materiais utilizados e os equipamentos necessários para a fabricação são extremamente restritos e complexos. Não é para qualquer um. No passado, um carro de Fórmula 1 já era diferenciado, mas ainda é relativamente possível se criar um, uma vez que se tivesse conhecimento técnico adequado e as técnicas de construção e materiais não eram de outro planeta. Era comum ter equipes que fabricavam carros e vendiam para pilotos particulares, e também era relativamente comum ver pilotos que criaram suas próprias equipes. A McLaren seja, talvez, o exemplo mais famoso de um piloto que cansou de depender dos outros para ter sua própria equipe e seu próprio carro. Bruce McLaren deixou a Cooper, equipe onde correu por vários anos, para fundar a Bruce McLaren Motor Racing. Fazer algo bem feito não é gratificante que morrer tentando. Fazer ainda melhor que não é imprudente, afinal a vida não é medida em anos, mas em conquistas. John Surtees também trocou a equipe por onde passou com a BRM, e Honda e Ferrari, para criar sua própria equipe em 1970. Eram decisões difíceis, mas que mesmo com dificuldades, dor e sofrimento compensavam a cada corrida bem sucedida. E foi justamente com base nisso que a junção entre os irmãos Fittipaldi e o engenheiro Ricardo de Villa resultou na escuderia Fittipaldi, a primeira equipe brasileira de Fórmula 1 nos anos 70. Muitos associam o nome da Copersucar ao Emerson, mas o grande responsável pela criação da equipe foi seu irmão Wilson Fittipaldi. Foi ele que vislumbrou a criação de uma equipe nacional, dadas as atuais condições da categoria. Em 1972 e 73, Wilson corria pela Brabham, mas como piloto pagante, ou seja, ele pagava para correr na equipe, ao invés de receber um salário para pilotar. Era uma prática comum, mas era muito caro. Mesmo com resultados medianos, oscilando entre diversos abandonos e até um quinto lugar no GP da Alemanha de 1973, Wilson poderia direcionar todo o dinheiro gasto com a Brabham para seu próprio carro, do jeito que quisesse e como quisesse, e assim fez, iniciando seu grande projeto ainda em 1973, na época. Emerson corria pela Lotus e Colin Chapman com bons resultados já com o campeonato de 1972 nas costas. Para seguir com o seu sonho, Wilson não poderia fazer nada sozinho, então cercou-se de pessoas competentes para criar a estrutura necessária. Os principais nomes do começo da jornada foram Ricardo de Villa, Yoshimatsu Ito, Joe Ramírez e Darcy de Medeiros. O jovem engenheiro paulista, formado pela FEI, tinha uma bagagem prévia com os Fittipaldi. Ricardo conheceu-os frequentando os boxes de Interlagos nos anos 60, local onde ele passava boa parte de seu tempo, dado seu gosto incondicional pelo automobilismo. Com o tempo e a convivência, tornaram-se parceiros na criação de carros tupiniquins, como o famoso Fusca de 2 motores. A criatividade era seu forte, com recursos nacionais não eram dos melhores, geralmente as melhores soluções tinham que se basear na engenhosidade. Criar e trabalhar com recursos limitados é o que mostra quem é e quem sabe mesmo o que faz. Esse era o caso de Villa. Ele não havia condições de ter um Porsche ou uma Ferrari. E o que é disponível é um Fusca, e por que não transformá-lo em outros cilindros? Além do bimotor, Ricardo trabalhou com projetos pequenos na Fórmula Fit V com motor Volkswagen no protótipo Fit Porsche para as provas de longa duração no Brasil e em diversas Fórmula 3 e também Fórmula 2 na Europa. De Villa acompanhou os Fittipaldi quando foram construir um âmbito internacional, aumentando mais sua bagagem técnica. O japonês Yoshiatsu foi escolhido para trabalhar no projeto brasileiro por conta de sua relação com Emerson. Ele era mecânico da Lotus e trabalhava diretamente com o Fittipaldi, sendo que confiança do brasileiro também de Villa para ser seu braço direito, tanto nas questões técnicas como no gerenciamento do futuro mecânico da nova equipe brasileira. Que liderar o projeto do novo carro, não sobrava muito tempo para de Villa lidar com questões mais práticas do dia a dia na oficina, e Ito cumpria esse papel, como uma espécie de mecânico-chefe. Quando a equipe estivesse estruturada com o pessoal contratado, Ito fazia parte de treinamento para todos os coordenadores do time. Sua experiência na Lotus ajudaria muito, já tendo vivido no meio de uma equipe de Fórmula 1 de ponta. O mexicano Joaquim Ramírez foi chamado para ser o chefe da equipe. Ele tinha grande experiência no automobilismo, tendo trabalhado no México com o piloto Ricardo Rodrigues, grande nome local e que teve passagem pela Ferrari e conquistou um segundo lugar nas 24 horas de Le Mans pela equipe NART, a Ferrari norte-americana. Ramírez foi tentar uma vaga para trabalhar na Ferrari quando Ricardo Rodrigues mudou-se para a Itália no começo dos anos 60. Seu sonho era estar na equipe italiana. Estudava engenharia mecânica, mas não conseguiu entrar na equipe técnica. Apenas trabalha como ajudante limpando os carros. Foi para a Maserati e depois para a Lamborghini em 1965.
Foi para a Inglaterra, onde conheceu o americano Dan Gurney, que estava montando sua própria equipe de Fórmula 1. Foram anos difíceis na vida do americano. A verba para manter um carro competitivo era restrita. Muitos problemas mecânicos, principalmente no motor, afetavam suas boas chances. Mesmo assim, conseguiram vitórias na Fórmula 1. Até o dinheiro acabou e Gurney encerrou a equipe. Ramirez voltou com ele para os Estados Unidos, onde continuou o trabalho da equipe na Trans Am e na Indy. Acabou voltando para a Europa em 1970 e entrou para a equipe Gulf Porsche, trabalhando nos lendários 1917. Em 1972, Ramirez foi para Tyrrell, onde ficou até 1975, até ser convidado por Emerson Fittipaldi para ingressar na empreiteira da equipe brasileira. Um dos mecânicos de confiança do Fittipaldi de Villa era o paulista Darcy. Trabalhou com o time desde antes dos tempos do Fit-V e do Bimotor, ainda quando Fittipaldi corriam pela equipe da Com o famoso Karmann-Ghia com motor de Porsche em 1976. O conhecimento técnico e a prática mecânica de Darcy o fizeram um dos nomes mais conhecidos do automobilismo nacional, quando se falava em montagem e qualidade de preparação de carros. Esses valores o levaram junto com o Fittipaldi para a Europa para trabalhar com os irmãos na escada até a chegada da Fórmula 1. E não poderia ser diferente. Quando a ideia do carro brasileiro surgiu, Darcy seria o primeiro contratado para a futura equipe Copersucar-Fittipaldi. Uma das premissas de Wilsinho era que o carro fosse projetado e construído com componentes nacionais. Todos os elementos que eram possíveis de ser feitos no Brasil seriam feitos aqui. A busca por parceiros e fornecedores foi longa e árdua, mas muitas empresas aceitaram participar do projeto, do primeiro Fórmula 1 brasileiro. Mesmo que sem receber nada por isso, seriam das forças para conquistar o público e ter suporte, principalmente se possível patrocinadores. O projeto do carro brasileiro seria feito do zero, ou como falam, nascido de uma folha em branco. A equipe usou como base de referência um Tyrrell 006, um carro conhecido e de qualidade. Algumas das empresas que entraram no jogo para fornecer componentes para o carro foram as seguintes: Gemmer, com a caixa de direção Itamagnésio com rodas de peças fundidas, Fabrini com as rodas helicoidais, SFK com rolamentos e pilares de aço carbono especiais. A empresa Albarus, hoje conhecida como Dana, fornecia semiárvores e juntas universidades, desenvolvida localmente com base em componentes existentes. No final do projeto, as cruzetas usadas eram derivados do conjunto do cardan da picape F100 da Ford. Itens específicos que não poderiam ser feitos aqui foram comprados com o motor Cosworth, o transeixo Hewland, os pneus Goodyear e o freio Girling. Havia um total de aproximadamente 75% de nacionalização dos componentes do carro. A construção típica de um Fórmula 1 dos anos 70 era muito similar em todos os carros do grid. Um chassi construído em alumínio, utilizando chapas rebitalhas e soldadas era o usual. Essa construção era, de certa forma, possível de ser feita com facilidade, se comparada com a completa estrutura de composto de fibra de carbono dos carros de hoje. Claro que no Fórmula 1 havia técnicas especiais para a construção do monobloco, ainda mais assim não era engenharia de foguete. A Embraer entrou na jogada para a fabricação do chassi. Por conta da larga experiência e uso de alumínio na fabricação de aeronaves, a diferença estaria na espessura das chapas comumente usadas em aeronaves e nos F-11. Ao redor do tanque de combustível era mandatório o uso de chapas mais grossas, com espessura de 1,6 mm. Eram mais difíceis de ser curvadas. Nas aeronaves eram usadas chapas de 0,7 e 0,9 mm. Também dela veio o túnel de vento, usado para desenvolver a carroceria de Villa queria que o carro fosse veloz. Na época, a maioria das pistas eram de alta velocidade, por exemplo o Nürburgring, ao contrário dos circuitos modernos, com planos e curvas de 90 graus que mais parecem esquinas. A velocidade era importante, numa época que o downforce não era tão presente. O acerto de suspensão e o conjunto do chassi ditava que tinha um carro rápido. É o que chamavam de gripe mecânico, que não depende da aerodinâmica, mas sim dos pneus, transferência de carga e conjunto do chassi. O motor era praticamente igual ao de todos os carros. Boa parte dos carros usavam motores Cosworth. A velocidade teria que vir da redução do arrasto aerodinâmico, e foi essa a premissa do projeto de Villa. Quanto mais fluida a carroceria e com menor área frontal, mais rápido seria o carro. O uso do tenor de vento da Embraer seria um dos alicerces na criação do carro. Esse teve que ser adaptado para o uso, pois como era usado para estudar aviões e não contava com um piso para se colocar o carro, foram usados tábuas de madeira para simular o chão. A carroceria esguia e compacta previa com o de Villa seria sendo testado e ajudado com o uso do vento, recurso que só começava a ser usado no automobilismo.
Muitas soluções criativas foram usadas. A posição de guiar era mais baixa e mais ajeitada que os outros carros. Com isso, a tomada de ar para o motor ficava acima da cabeça do piloto. Poderia ser deslocada para baixo, diminuindo a área frontal do carro. Também ajudou a baixar seu centro de gravidade. Como a proposta era reduzir ao máximo o arrasto do carro causado por itens mecânicos alocados no caminho do fluxo de ar, os radiadores de alumínio que normalmente eram instalados nas laterais do monobloco foram removidos. Radiadores de cobre, mais eficientes termicamente porém mais pesados, foram instalados na traseira do carro, bem na linha do centro. A ideia era deixar a lateral do carro livre, sem nada que prendesse o ar passar. O radiador traseiro parecia uma boa ideia, alimentado por ar captado dos dutos tipo NACA na parte traseira da carroceria e com a saída de ar quente, como se fosse uma turbina no meio do carro. A frente do carro, baixa e com a asa dianteira bem avançada, era diferente do que se via nos rivais. A carroceria toda fechada cobria o motor e quase todos os componentes mecânicos possíveis, salvo os braços de suspensão para nada ter desnecessário no caminho do ar. A suspensão foi projetada para ter os amortecedores e molas inboard, ou seja, dentro do carro, sendo adicionados por braços ou balancins. Outra coisa muito bem pensada por De Villa foi o posicionamento das saídas do escapamento. O carro parecia que tinha dois pequenos flaps na parte traseira, abaixo da asa e na lateral da carenagem. Eram os dutos de saída do escapamento que foram posicionados ali para que o fluxo dos gases queimados ajudassem a sugar o ar quente dos radiadores, na função da temperatura. Com o carro projetado, Wilson precisava de patrocinador forte que ajudasse com os recursos que ele precisava para manter a equipe rodando e conseguir construir o carro completo. Foi quando veio o contrato com Jorge Atala, presidente da Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar do estado de São Paulo, mais conhecida como Copersucar. Com todas as barreiras vencidas, o carro finalmente ficou pronto. Era preciso ter um nome, e nada mais justo que nomear o carro fazendo referência aos criadores, juntando a primeira letra dos sobrenomes de Wilson Fittipaldi e de Ricardo De Villa. O carro foi baseado de FD01, com o número sendo referência ao primeiro carro da equipe. Com as cores definidas e emblemática pintura prata com o nome Copersucar nas linhagens coloridas do passarinho azul, era chegada a hora de apresentar o carro ao mundo oficialmente. E ninguém melhor do que o presidente da República para ser um dos primeiros a ver o carro. No dia 16 de outubro de 1974, a equipe de Wilson levou o FD01 a Brasília, onde estava o presidente general Ernesto Geisel, viu o carro no Salão Negro do Congresso Nacional e foi um sucesso. Os irmãos Fittipaldi sabiam muito bem que seria necessário exaustivos testes e bastante tempo de pista antes de colocar o carro para disputar uma corrida. O Autódromo de Interlagos foi o local onde seria feita a maior parte das rodagens com o FD01. Para ajudar a entender o que acontecia com o carro durante a volta, a equipe utilizou um dos primeiros sistemas de aquisição de dados analógicos instalados no carro, uma espécie de caixa preta, pesando mais de 10 kg. Nelas era possível captar dados de até 12 canais, gravados em um gravador cassete. Dados como velocidade do ar, ângulo de volante, curso dos amortecedores e velocidade de roda eram depois impressos no papel em longas fitas formadas em gráficos. Já nos primeiros testes começaram a surgir os problemas. A posição dos radiadores montados na traseira não estava sendo eficiente. A temperatura estava acima do limite, especialmente a temperatura do óleo do motor, sendo alterando e tomadas formas de ar da carenagem não foi suficiente para arrefecer o óleo corretamente. E De Villa acabou por reposicionar os radiadores de óleo para as laterais do carro. O radiador de água ainda era um problema. Depois de muitos testes, De Villa concluiu que o aquecimento vinha da incapacidade do ar quente sair e não do frio entrar. A traseira da carenagem foi alterada juntamente com o ângulo do radiador, permitindo que o fluxo de ar passagem pelo radiador seja maior. O superaquecimento estava ficando sob controle. Outro problema estava na alimentação de combustível, que não conseguia alcançar a rotação máxima, especialmente nas curvas para a esquerda, a maioria delas em Interlagos. O erro estava no duto entre o pescador e a bomba de gasolina, e foi descoberto quando o Wilson deu algumas voltas em Interlagos, andando no sentido contrário da pista. Com o aumento do diâmetro do duto e a adição de uma válvula de retenção para evitar o retorno do combustível, o problema estava resolvido. Algumas alterações foram feitas também na suspensão e na asa dianteira. A pressão da frente do carro era grande por conta do conceito de asa dianteira, que fazia com que a aderência das rodas dianteiras fosse grande, prejudicando um pouco o equilíbrio do carro e fazendo com que ele escapasse mais de traseira. Uma solução era aumentar o ângulo de incidência da asa traseira para compensar, mas também aumentaria o arrasto e reduziria a velocidade do carro. Ainda assim era melhor que reaproveitar a tomada de ar do motor, que ficava acima da cabeça do piloto, era mais baixa que nos outros carros. Para que a área frontal do carro fosse menor, isso causava um efeito negativo do motor, que perdia um pouco de eficiência por conta do reduzimento do efeito chamado de RAM, ar dinâmico.
que funciona como tipo de sobrecarregamento natural por conta do ar sendo forçado diretamente na captação externa para as cornetas de admissão. Quanto mais rápido o carro anda, mais o ar é forçado para dentro do motor. Era um contraponto conhecido, mas que poderia ser aceito como ganhos no conceito do carro, com menor arrasto aerodinâmico, superar de forma geral a aerodinâmica inovadora do FD-01 parecia funcionar. A velocidade do carro em Interlagos se mostrava muito boa. Os testes de estrutura de vento eram promissores, mas se comparados com o antigo, mais só teriam certeza quando o carro estivesse andando junto com os outros lado a lado em ritmo de corrida.